Minha mãe é diabética e agora será que obrigatoriamente eu vou ser diabético também? Calma, eu sei que essa é a dúvida de muita gente, eu sei que é a sua. Vamos já falar 5 coisas que você precisa saber sobre a diabetes. Primeiro, a gente precisa saber o que é diabetes, né? Obviamente, a gente, enquanto enfermeiro, estudante do técnico de enfermagem, seja da faculdade de nutrição, fisioterapia, qualquer área que for. Mas, enfim, independente da sua profissão, é muito importante a gente saber conhecer o que é a diabetes. Essa doença que é tão falada, né? Principalmente nos últimos anos, com aumento expressivo, tá bom? Mas vamos lá. O que é que o senso comum pensa? A maioria das pessoas pensam que diabetes é aquela doença que causa o quê? Alto açúcar no sangue. Sim, isso está correto? Sim. Porém, a gente precisa saber um pouco mais, tá bom? Então vamos lá para a definição. A diabetes é um transtorno metabólico. É um dos principais transtornos. Vamos lembrar que a gente tem um órgão muito importante para o nosso metabolismo, que é o pâncreas. Qual é a função do pâncreas? É produzir, excretar a insulina. A insulina é um hormônio muito importante, galera, para a nossa sobrevivência, porque a insulina que vai pegar lá a glicose e vai colocar dentro da célula, isso vai gerar energia para o nosso corpo, vai proporcionar o nosso metabolismo, tá bom? Então, a diabetes, ela surge justamente por causa desse problema, essa deficiência na produção de insulina, ou por causa que o corpo não está conseguindo usar a insulina corretamente, tá bom? Então, vamos lá pensar, tá? Que é esse transtorno metabólico mais comum, tem muito a ver ali com a deficiência ou a resistência da insulina no nosso corpo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso, tá bom? É definir o que é diabetes, tá bom? Então, não é somente alto açúcar no sangue, como a população pensa, tá bom? Na verdade, é um problema muito mais grave e a gente já vai entender mais adiante. Diferença entre tipo 1 e tipo 2 é uma coisa muito importante também que a gente precisa saber diferenciar. Ai, professor, então quer dizer que só existe diabetes tipo 1 e tipo 2? Não, existem mais tipos. Mas para não confundir a sua cabecinha ansiosa, eu trago aqui pelo menos esses 2 tipos. Vamos entender. A diabetes do tipo 1, ela tem muito a ver com o processo autoimune, tá bom? Lembra que eu falei do pâncreas, né? A função dele, né? Que é produzir insulina? Pois bem, lá na diabetes tipo 1, o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente. Então, muitas vezes a gente já percebe o aparecimento da doença lá na adolescência, na fase juvenil, tá bom? Na criança, no adolescente. Então, muitas vezes a gente já percebe porque o nosso pâncreas não está produzindo insulina de forma adequada. Já é diferente do tipo 2, que o tipo 2 a gente pode perceber na infância, pode perceber na adolescência, pode, mas geralmente a gente vai observar o surgimento da doença durante a fase adulta ou lá quando o indivíduo já é idoso, ou seja, quando já tem uma idade mais avançada. E por que, professor? Por que a diabetes do tipo 2 surge quando a pessoa já está com idade mais avançada? Porque imagine, lembra só do pâncreas, que eu já falei dele aqui várias vezes? Lembra que eu falei que o pâncreas produz insulina? Sim, ele produz. Mas imagina se você tá lá toda hora comendo hambúrguer, pizza, batata frita, etc. Imagina que seu pâncreas tá toda hora, ó, produzindo insulina, produzindo. Você concorda que quando você chegar em 40, 50, 60 anos, em algum momento seu pâncreas vai cansar? Pois bem, é exatamente isso que acontece. Então a diabetes tipo 2, ela pode surgir em algum momento da fase da vida, geralmente adulto, idoso, por conta de, digamos assim, entre aspas, um cansaço do pâncreas. Na verdade, o pâncreas vai começar a ter uma resistência da insulina, tá bom? Então é isso aí a diferença, causas e os sintomas. Sim, a gente precisa saber identificar quais são as causas e os sintomas da diabetes. Eu até já comecei ali dando spoilers quando eu falei no item 2 sobre a diferença do tipo 1 e do tipo 2. Então vamos entender. A causa no tipo 1 é devido a um problema autoimune, ou seja, o próprio pâncreas. Imagina lá o pâncreas, ele diz, olha, eu não vou produzir insulina, não. Então, é
É isso que acontece. O pâncreas não produz insulina, é aquele órgão birrento, ele diz eu não vou produzir, ponto final. E ele não produz. E vida que segue. Então por isso que a gente observa geralmente na infância, na adolescência, porque o pâncreas é birrento e não produz insulina. Já no tipo 2, tem muito a ver com estilo de vida. É aquele pâncreas bonzinho, ele produz insulina, ele consegue ali. Porém, você é uma pessoa sedentária, é uma pessoa que se alimenta muito mal, você fuma, você bebe bebida alcoólica, você faz tudo isso. Chega um momento que o pâncreas vai dizer, poxa, cansei. Né? Então, minha gente, é isso que acontece. Então, a causa no tipo 1 é uma causa autoimune. Já no tipo 2 tem muito a ver com os fatores de risco e também com o estilo de vida, tá? E quais são esses fatores de risco, né? Respondendo a pergunta lá do início. Ai, meu Deus do céu, será que minha mãe tem diabetes? Será que eu vou ser diabética? Calma. Primeiro, a gente sabe que sim, o fator hereditário é um dos fatores de risco para a diabetes. Então, se sua mãe tem diabetes, seu pai, você já tem mais chance de desenvolver a doença, principalmente tipo 2. Mas calma, keep calm. Por quê? Porque não é só por causa do fator hereditário. Existe o estilo de vida, tá bom? Então lembrar que esse estilo de vida, o sedentarismo, a questão do peso, tudo isso vai influenciar. Então vamos lembrar sempre dessas causas. No tipo 1, processo autoimune. No tipo 2, a gente tem o fator hereditário, mas também tem a questão do estilo de vida. E vamos falar também dos sintomas. Quais são os sintomas? Será que a diabetes tem sintomas? Tem, nem sempre. Na verdade é que nem sempre, tá? Às vezes acontece dela surgir de forma silenciosa, mas quando aparece, a gente vai lembrar de 4 sintomas clássicos, que são eles. Sede excessiva, é aquela pessoa que sente sede direto. Ela sente também muita vontade de urinar, ela tem muita fome. Aí, pronto, aí a pessoa diz assim, meu Deus, eu tenho diabetes, eu sinto fome direto, professor, acabei de ter o diagnóstico. Calma, tá? Não é só assim, tá bom? São os 4 sintomas, eu ainda nem terminei de falar. Então é sede excessiva, muita vontade de urinar, fome excessiva e perda de peso inexplicada. Aí você fica tranquilo ou fica tranquila, cara aluno, cara aluna, tá bom? Por quê? Porque olha só, você tem que perder peso do nada. Do Neida, tá bom? Você tem que perder peso do nada. Então, geralmente, eu sinto muita fome. Sim, talvez seja interessante investigar. Mas só a fome isolada não é um fator diagnóstico para diabetes. Para isso, você precisa perder peso de forma assim espontânea, do nada. Você nem tá fazendo dieta, tá comendo muito e de repente tá perdendo muito peso. Então já fique atento que isso aí já é sintoma de diabetes, tá bom? Então fica ligado. Prevenção. A gente pode prevenir a diabetes? Com toda certeza. Se você for aquele aluno esperto, malandrinha, você já tá se ligando como é que a gente previne. Porque eu já falei, né? Principalmente tipo 2. Imagine que tipo 1, de fato, tipo 1, a gente praticamente não vai conseguir prevenir, né? É um processo autoimune, o pâncreas não vai conseguir produzir insulina. Então, a gente tem uma dificuldade real, né, de prevenir. Mas o tipo 2, que é aquela que tem a ver com o estilo de vida, a gente consegue prevenir, tá bom? Então, lembra lá que eu disse, minha mãe é diabética, será que obrigatoriamente eu vou ser? Não, a gente pode prevenir sim a diabetes. Para isso, basta que a gente adote hábitos de vida saudável, que são eles: praticar atividade física, ter uma refeição equilibrada, tá? Uma dieta equilibrada, reduzir o estresse. Aí aquele momento, olha, produção, aquele momento que o aluno diz assim, poxa, pois eu desisto. É igual aquela história, diz assim, eu fui no médico, o médico disse, você tem uma doença grave. Aí ele, meu Deus, eu vou morrer. Né? Então é basicamente isso, o aluno tá dizendo, meu Deus, para prevenir a diabetes, eu tenho que ter uma dieta, eu tenho que ter uma nutrição equilibrada, praticar atividade física. Ixi, não sei se eu vou prevenir, não. Quanto antes a gente sabe que é diabético, melhor, porque a gente consegue prevenir e diminuir as complicações. Que olha só, acha que eu esqueci dela? Não esqueci. É o nosso 5º lugar, complicações. Infelizmente, a diabetes é uma doença muito comum. E como eu falei no início do vídeo, ela não é só muito açúcar no sangue. Na verdade, ela é um transtorno metabólico.
Então ela afeta ali vários sistemas corporais e ela traz várias consequências negativas. Por exemplo, problemas cardíacos, então a pessoa pode ter um derrame, pode ter um infarto, ela vai trazer danos nos nervos, então a pessoa pode ter uma alteração lá nos pés, isso pode gerar ferida, pode gerar problemas na cicatrização de ferimentos, pode afetar os olhos, então a pessoa pode perder a visão, pode afetar também os nossos rins, que são muito importantes, então muitas vezes a pessoa vai precisar fazer hemodiálise, vai precisar talvez de um transplante de um rim, tá bom? Então olha só, são muitas as complicações. Tá? Então, transplante, infecções, feridas nos pés, atraso na cicatrização, amputação. Olha só, gente, o quanto de complicação, tá? E diariamente a gente recebe esses pacientes, tá? Infelizmente é um número muito alto, muito expressivo e eu espero do fundo do meu coração que você não seja mais um nessas estatísticas, tá bom? Então, para isso, adote hábitos de vida saudável, você vai estar se prevenindo não só da diabetes, mas de vários outros problemas de saúde. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Deixa aí nos comentários o feedback de vocês, tá bom? É sempre bom, amo estar aqui na sua presença, agradeço demais pela atenção até aqui.